Olá, hoje irei falar sobre herbicidas em relação a conceitos e classificações. São divididos em relação ao espectro de ação, né? Graminicidas são herbicidas que matam predominantemente folhas estreitas, né? As monocotiledôneas, tendo ação sobre algumas folhas largas, eudicotiledôneas. São exemplos dos herbicidas trifluarim, pendimetalin, entre outros. Graminicidas exclusivos, herbicidas que matam exclusivamente folhas estreitas, monocotiledôneas, sendo, portanto, seletivo para as folhas largas. Então, são exemplos do aloxidin, delapon, açulan, entre outros. Latifolicidas, herbicidas que matam predominantemente folhas largas, eudicotiledôneas, tendo ação sobre algumas folhas estreitas, né? São exemplos da atrazina, diuron, entre outros. Em relação aos latifolicidas exclusivos, são herbicidas que matam exclusivamente folhas largas, eudicotiledôneas, sendo portanto seletivo para algumas folhas estreitas. São exemplos do bentazon, lactofen, famesafen, entre outros também. E também, por último, o amplo espectro, que são herbicidas que não distinguem plantas folhas largas e estreitas, eles matam as duas. São exemplos do glifosato e o glifosinato de amônio. Em relação à seletividade, então, os herbicidas podem ser seletivos ou não seletivos. Então, o que quer dizer cada um? Seletivos são que matam as plantas e não causam efeitos deletérios drásticos a determinada cultura agrícola que esteja sendo cultivada. Então, são herbicidas seletivos, 2,4-D para cana-de-açúcar, atrazina e nicosulfuron para milho, famezafem para feijão e mazetapir para soja. Não seletivos, que além de matar as plantas daninhas, podem causar efeitos deletéricos drásticos, podendo causar a morte da cultura agrícola que está sendo cultivada. Então, são herbicidas não seletivos, glifosato, paraquat, glifosinato de amônio, entre outros. Em relação à subdivisão de translocação na planta, ele pode ser o herbicida de contato ou herbicida sistêmico. Então, o que significa cada um? Herbicidas de contato são aqueles que agem próximo do local de contato com a planta, né? Ou devido à falta de mobilização ou mobilização extremamente baixa dentro da planta. Então, ele vai agir no local onde ele entrar em contato com a planta. Agora, os sistêmicos são herbicidas que, após serem absorvidos, apresentam capacidade de translocação através da planta, até atingir o seu local de ação, agindo próximo ou longe do local. Então, não necessariamente vai agir próximo do local de contato. Em relação ao mecanismo de ação do herbicida, ele pode ser enzimático ou não enzimático. O enzimático, quando a ação do herbicida ocorre sobre alguma enzima do metabolismo da planta, quando ele vai interferir em alguma parte enzimática da planta. E o não enzimático, quando a ação do herbicida ocorre sobre algum efeito metabólico da planta sem ocorrer a ligação com alguma enzima específica. Então, grupos dos mecanismos de ação. Então, podemos dividir então esses grupos. Inibidores da CCase, que atuam inibindo a ação da enzima acetilcoenzima A carboxilase. Inibidores da LS, inibidores da fotossíntese 2, inibidores da fotossíntese 1, inibidores da protóx, inibidores da biossíntese de carotenoides, inibidores da IP-SP sintase, inibidores da GS, né? Inibidores da biossíntese de lipídios, mimetizadores de auxinas. Então, essas são as subdivisões e as divisões e os conceitos sobre herbicidas. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e o próximo vídeo eu vou estar explicando um pouco como em relação a dosagens e sobre os outros herbicidas.